Bem, eu vou conversar agora com Carolina Venuto, ela é presidente da Associação de Relações Institucionais e Governamentais. E vamos falar especificamente sobre lobby. Carolina, é um prazer poder falar com você. Imagina, o prazer é meu. Qual é a função exata desta associação? Ela reúne todos os lobistas, escritórios lobistas, como é que funciona? Numa atividade profissional ainda não regulamentada no Brasil. Exato, perfeito. Ela engloba aqueles que, de livre e espontânea vontade, querem aderir à associação. E sim, representa pessoas físicas que atuam nessa área. Hoje somos aproximadamente 400 pessoas físicas e também empresas que podem ser escritórios de relações institucionais, consultorias, agências, ou também empresas que possuem departamentos dessa atividade dentro da sua estrutura. Você sabe, deve lidar muito com isso, por isso até que se associou, existe uma associação, a depreciação que a nomenclatura recebeu no Brasil. Hoje, toda vez que se fala em lobby, se fala em corrupção, se fala em desvio. Nós sabemos que não tem absolutamente nada a ver, mas o brasileiro médio, ele entende dessa forma. Como mudar? Isso que estamos fazendo aqui hoje é uma das formas da gente mudar essa impressão, né? A gente conversar com a sociedade, esclarecer, né? Capacitar esses profissionais também é muito importante. Eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Então a associação institucionalmente tem essa missão, né? De levar à sociedade o que de fato é o lobby, porque a gente tem esse nome de relações institucionais e governamentais, porque é o nome que o governo nos reconheceu. A Classificação Brasileira de Ocupações deu essa sigla para a gente, né, que é RIG, R-I-G, Relações Institucionais e Governamentais, porque ela engloba o lobby também, que seria ali aquele embargos auriculares, né, na antessala de uma autoridade, mas uma outra gama de funções. A Classificação Brasileira de Ocupações nos deu aproximadamente 90 competências e habilidades. Então, é uma atividade muito ampla, muito profissionalizada, e poder esclarecer que isso é diferente de qualquer outro ato criminoso e não de lobby é muito importante. E já existe essa capacitação em nível universitário, em nível de graduação, já existe no Brasil? Mário, você sabe que até por isso que a gente briga pela regulamentação, porque hoje não existe um curso superior nessa área e até aí tudo bem, porque é uma sempre área... atribuído ao relações públicas, aí já confunde ainda mais a cabeça das pessoas. Pois é, ela é bem ampla e a gente fala que é bem democrática como ela tem que ser mesmo, né? A gente tem hoje na associação a maioria de advogados, porque obviamente o conhecimento da legislação, né, do processo de tomada de decisão é algo que umbilicalmente está ligado ao mundo do direito, mas a gente tem também cientistas políticos. A gente geralmente chama aquela pessoa articulada, Isso. mas dificilmente se chama de... se diz que aquela pessoa é lobista. Mas a gente tem cientistas políticos, internacionalistas, economistas, jornalistas, é uma área super democrática realmente. E o outro lado do balcão, em nível de Brasília, por exemplo, já aceita? Em Brasília mais, assim, em Brasília já existe essa consciência, até porque o próprio tomador de decisão, o setor público, ele sente a necessidade de conversar com o setor privado. Quando você está ali com a caneta na mão para tomar uma decisão que pode mudar a vida da sociedade, de um cidadão, de uma indústria, de um setor, é muito importante ouvir como que essa lei vai impactar esse setor. Agora, Carolina, isso já não é exercido na prática pelo advogado? Então, até é muito bom você tocar nesse ponto, Mauro, porque eu acho que a principal coisa é a gente dizer o que não é lobby. Né? Porque o lobby está tão enraizado no exercício da democracia que é importante dizer. No profissional articulado. Então, você tem um advogado, não, é tranquilo, ele é bem articulado, quer dizer, mas ele não vai fazer lobby. O advogado, ele até pode fazer lobby, mas aí ele vai seguir as regras do lobby. O que o exercício da advocacia faz é no âmbito do judiciário, né? Então a gente separa isso também. O nosso lobby, que a gente aqui como instituição está falando, é aquele exercido no âmbito do legislativo e do executivo. Exatamente. Então a defesa de interesses é de fato o advogar, né, pela causa de alguém. Mas é diferente porque as regras não são as do Estatuto da Advocacia. Por isso que pode ser exercido por um profissional que não tenha formação e nem filiação à Ordem dos Advogados. E como não tem um conselho, não tem uma regulamentação específica, acaba sendo invadido por profissionais não capacitados.
O pior é exatamente quando esses profissionais não são capacitados, né? Assim, o fato de ser advogado ou não, a gente entende que não precisa ser obrigatoriamente formado em advocacia, você pode ter outra formação, mas aí, obrigatoriamente, é importante que você se capacite, né? É importante que você busque entender as legislações que afetam, né, a sua atividade, é importante que você esteja se reciclando, trazendo novas ferramentas para essa atividade. Então, realmente, a falta de regulamentação, por vezes, acaba prejudicando aí uma maior capacitação. E sempre é uma atividade auxiliar. Sim, exatamente. Né? Auxiliar a uma outra atividade já exercida pela pessoa. A gente fala que é uma atividade de meio. É uma atividade de meio, né? Você está ali sendo um meio do caminho. E como funciona a remuneração? Assim como um advogado tem um contrato de honorários, a remuneração pode ser por êxito, ou pode ser mensal, ou você pode, inclusive, estar dentro da estrutura funcional de uma entidade, de uma empresa. Você pode ser um funcionário dessa empresa, de uma multinacional, ou mesmo você pode ser um voluntário de uma ONG, né? ONGs também fazem lobby, né? Então, a remuneração e deve fazer, realmente. Sim. Que bom que façam, né? A remuneração normal, contrato de prestação de serviços ou seletista. E você já conhece alguma organização de peso que tem na sua estrutura a função do lobista? Toda instituição de peso tem na sua estrutura. E lá, lobista. Aí, como a gente não tem uma regulamentação, os nomes são os mais variados. A gente recomenda que use a nomenclatura que o governo nos reconheceu. Então, profissional de relações institucionais e governamentais. Mas você tem RP, né, relações públicas, você tem também, às vezes, fica ao cargo do advogado mesmo do jurídico, você tem comunicação, enfim, advocacy também tem. Cada um chama de um jeito, realmente. E você vê num futuro próximo, que isso realmente se torne regular em nível de Brasil, que seja devidamente reconhecido? Sim, muito próximo. A gente acompanha esse assunto há bastante tempo no Congresso Nacional. Uma associação, por exemplo, faz o que para que isso seja célere? A nossa associação tem feito imensos esforços nesse sentido. Vou te dar alguns exemplos. Esse ano a gente está estruturando a primeira frente parlamentar pelo reconhecimento da atividade. É um caminho que a gente está usando para dialogar com os parlamentares, né, para levar o nosso pleito, né, de regulamentação. A gente tem feito diversas reuniões com o executivo, com lideranças, inclusive fruto muito desse debate que a gente ajuda a impulsionar. O executivo apresentou em 2021 o projeto de lei que hoje é o 4391, é um projeto que foi incluído na agenda prioritária do governo federal. E está sendo impulsionado pela sociedade civil como nós, né? Nós ajudamos um parlamentar a recolher assinaturas para um requerimento de urgência, então esse requerimento já está apresentado, né? E a gente vai seguir aí impulsionando, apresentando lá para os deputados a importância desse assunto andar, junto com o governo federal. Fica aquela leitura, se eles não conseguem resolver a regulamentação deles junto ao Legislativo e Executivo, como é que vão defender a minha tese? Mas isso não é uma jabuticaba. Assim, todos os países que regulamentaram demoraram muito tempo para conseguir ter uma legislação de fato. E isso não é um demérito. Durante esse longo período que a gente vem discutindo sobre isso, a gente também, como setor, amadureceu muito e o tomador de decisão também se esclareceu muito. Durante esses 30 anos de tramitação aí de propostas sobre esse assunto no Congresso, nós pudemos beber de outras fontes, inclusive podemos reconhecer o que funcionou nos Estados Unidos, o que não funcionou, a experiência da União Europeia, que nos pareceu algo mais adaptável à realidade brasileira, e, por fim, inclusive, a experiência do Chile, que é um país próximo a gente, tem uma dinâmica um pouco mais parecida com a nossa, que foi, de fato, a que inspirou o projeto do Executivo. Agora, Carolina, a origem exata do lobby foi no setor jurídico, né? O lobby é uma prática na corte inglesa. Das relações, né? O lobby está onde você tem que se relacionar. Então, desde os primórdios a gente faz lobby. Também entra um pouco na função do advogado, né? Não, sim, existe, óbvio, a defesa de interesses é um lobby. A gente só não dá essa alcunha de lobby porque como tem o estatuto... E tem o Estatuto da Advocacia que rege essa atividade específica no judiciário. Então, quando a gente está falando quando o cenário de fundo é judiciário, a gente fala de advocacia.
Carolina, muito interessante. Tomara que vocês consigam logo regulamentar. Eu sou um partidário da atividade, que às vezes a gente exerce como jornalista, Sim. a gente acaba exercendo ela aqui, ali, acolá, sem ser devidamente reconhecido e ser remunerado, que é o principal. Né? Exatamente. E muito obrigado por essa entrevista. Imagina, o prazer é meu, estou à disposição e muito bom poder falar aí sobre essa atividade que eu tanto gosto e quero que em breve seja regulamentada realmente. Obrigado. Boa noite. Obrigada, boa noite.